Olá, bora conversar sobre um dos mistérios mais curiosos do nosso dia a dia. É o seguinte: por que será que as palavras que a gente fala soam tão, mas tão diferentes do jeito que a gente escreve? Pois é, tem uma verdadeira mágica acontecendo o tempo todo, bem na ponta da nossa língua. É sério, pare um minutinho para pensar. Numa conversa normal, no meio da correria, as palavras saem da nossa boca de um jeito que, bom, não é exatamente como a gente aprendeu na escola, né? Parece que elas se transformam no ar. E olha só esse exemplo. É perfeito para entender isso. A gente escreve gostaria, letra por letra, tudo certinho. Mas na hora de falar, quem nunca soltou um gostaria? E por que isso acontece? Já vou adiantar, não é erro não. É o nosso cérebro sendo super eficiente. E é aqui que a gente começa a desvendar o segredo de uma comunicação mais ágil sem ficar tropeçando nas palavras. Essas mudanças todas que a gente faz não são por acaso, de jeito nenhum. Elas têm um objetivo claro: fazer a nossa fala fluir de um jeito bem mais natural. E o nome dessa mágica toda? A solução tem nome. É adaptação fonológica. Pode parecer um nome complicado, mas a ideia é simples. É um truque genial que a nossa mente usa para economizar energia e fazer os sons se encaixarem melhor, sabe? Como peças de um quebra-cabeça sonoro. Então, vamos para a definição mais formal. A adaptação fonológica é exatamente isso: um fenômeno onde os sons de uma palavra se alteram para a fala sair mais fácil, mais fluida. Pensa que é tipo um piloto automático da nossa boca que vai ajustando os sons para tudo deslizar sem esforço. Tá, mas como é que o cérebro faz isso na prática? Ele tem tipo uma caixinha de ferramentas cheia de processos que a gente usa o tempo todo sem nem se dar conta. Vamos dar uma olhada nas principais agora. A primeira ferramenta é a tal da assimilação. É como se um som contaminasse o outro, sabe? Na assimilação regressiva, um som que vem na frente afeta o que vem antes dele. Olha só em imbatível. Para falar o B, a gente precisa juntar os lábios. O nosso cérebro, muito esperto, já antecipa isso e troca o som do N por um M que também usa os lábios. É pura economia de movimento. Depois, a gente tem a epêntese. Aqui a lógica é outra. Em vez de mudar um som, a gente adiciona um. Para quê? Para quebrar uma sequência de sons que é meio difícil de pronunciar. Por exemplo, cães. Para facilitar, muitas vezes a gente coloca um i no meio e fala caíns. Fica bem mais suave, né? E a elisão é justamente o contrário. Em vez de colocar um som, a gente tira. E isso nos leva de volta para o nosso primeiro exemplo. Em gostaria, aquele i no meio da palavra às vezes é engolido na fala rápida. Para quê? Para acelerar, para deixar a comunicação mais direta. E aí vira o gostaria. E para fechar essa caixa de ferramentas, tem a metátese. O que é isso? É basicamente quando dois sons trocam de lugar dentro da palavra. Pensa na palavra escola. A ordem dos sons ali é fundamental. Se a gente trocasse, viraria outra coisa completamente diferente. A metátese é esse fenômeno de troca e, apesar de hoje em dia parecer um erro, é um dos jeitos que a língua encontra para evoluir com o tempo. Agora, o mais legal é que isso não acontece só com as palavras que já são do português. O processo fica super evidente quando a gente pega palavras de outras línguas emprestadas. O que será que acontece com elas? Olha só que interessante, palavras como boycott, club ou drink chegam aqui com uma pronúncia que é estranha pra gente. E o que a adaptação fonológica faz? Ela entra em ação. A gente coloca vogais onde não tinha, muda o som de uma consoante, enfim, a gente abrasileira a palavra para ela caber direitinho na nossa boca e no nosso jeito de falar. E tudo isso junto nos leva a uma conclusão muito bacana. Todas essas pequenas transformações, esses ajustes que a gente faz sem pensar, não são defeitos. Pelo contrário, elas são a prova de que a nossa língua não é uma coisa parada, presa dentro de um dicionário. Então, o que a gente tira de mais importante disso tudo? Primeiro, isso é crucial. Adaptação fonológica não é falar errado, é falar de um jeito eficiente. É um processo totalmente natural, inconsciente que todo mundo faz. E no fim das contas, é um motor que mantém a nossa língua viva, respirando e mudando o tempo todo. E para terminar, fica aí uma provocação. Agora que a gente conversou sobre isso, comece a prestar mais atenção. Na própria fala, na conversa com os amigos, na TV. Que outras adaptações, que outras mágicas da fala será que dá para perceber acontecendo ao nosso redor o tempo todo? Garanto que os achados podem ser surpreendentes.